Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? O meu nome é Lucas e junto comigo estão participando aí os irmãos Monzambani, a Fernanda. Oi, gente. E também o Bruno. Opa, e aí? E hoje tem mais um, hein? E hoje tem mais um, nosso convidado especial aí, o nosso querido William. Salve, salve, pessoal. Tá quebrada. Então, antes da gente trazer aí o nosso tema desse podcast, não deixe de nos seguir lá, então, no Instagram, Bacon Podcast BR. Estamos aí atualizando sempre aí a nossa página, com o Bacon News, trazendo notícias, com o Bacon Fast Food, né, que traz ali uma análise bem rápida, uma análise breve de filmes e séries e sugestões. E também com algumas postagens, né, de algumas coisas que tiramos aí dos podcasts. Então siga-nos no Instagram, Bacon Podcast BR, no Facebook e no Twitter. E também dá um pulo lá, não vai doer, você não vai sofrer com isso, é rapidinho. Vai lá, dá um pulo no YouTube, entra aqui no link, né, tá aqui o link desse podcast. E vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Se você terminar de ouvir o podcast e não gostar, tira o like, tá bom? Mas vai lá, ajuda a gente, não vai doer, não vai fazer mal. Muito bem, então. Então, dando continuidade aí na nossa temática, né? Hoje nós estamos trazendo um tema diferente. Tema aí que não é baseado apenas em um filme ou uma série, mas é baseado em uma cultura. Uma cultura que foi aderida pela cultura pop por muito tempo. É uma coisa que tá na moda, é uma coisa muito antiga, mas que permanece na moda. E é justamente isso que a gente quer debater um pouco aqui hoje. Que é sobre os gregos, a Grécia Antiga e a sua influência na nossa cultura pop. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Então, né, esse podcast aí que é conservador, né, que honra os costumes, não podemos deixar de começar então com a nossa sinopse. Muito bem, Bruno, dê-nos o resumo da obra. Então, há vários anos antes de Cristo surgiu uma galera ali perto do mar Mediterrâneo. Eles acabaram formando uma civilização. A gente acabou gostando do que eles fizeram lá, fazendo um monte de filme baseado no que eles fizeram. A gente começou a estudar bastante a cultura deles. E saiu aí algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Essa daí é a sinopse da Grécia, né? O que é a Grécia, né? Que é o nosso tema. A história da Grécia resumida em alguns segundos. E nós queremos trazer aqui, né, como sempre trazemos referências de filmes e séries no nosso podcast, a gente também quer trazer referências aí da cultura pop, né? Tanto que o tema desse podcast é a Grécia Antiga e a sua influência na cultura pop. A gente vai trazer aí um desenho aí que é conhecido por todos, que é Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai trazer aí um jogo recente, né, que foi lançado aí, que é o Assassin's Creed Odyssey, que é uma jornada ali, né, também na Grécia Antiga. Filmes como, por exemplo, Troia, 300, enfim, tantas outras coisas aí que a gente vai trazer nesse podcast para poder falar um pouco, se debruçar um pouco sobre esse tema que é tão influente, né, na nossa sociedade, que é um tema que está na moda, que nunca saiu da moda e que todo mundo quer vestir. E que todo mundo veste mesmo sem querer, né? E que é a Grécia Antiga. Pensando em Grécia Antiga, toda a parte a gente fala da cultura pop, mas se a gente pensar bem, os gregos, eles inventaram isso, né? Porque Homero, ele começou a escrever ficção e tudo que ele escreveu foi pilar do fundamento de toda a sociedade grega. Então, Homero escreveu obras ficcionais e, inclusive, os gregos até
interpretavam, né, nos teatros gregos. Então, aquilo era muito a cultura pop da época, que baseou uma civilização. Então, quando a gente sempre fala que o cinema, que a cultura pop, ela pode influenciar gerações e servir de modelo para a sociedade, os gregos fizeram isso primeiro do que todo mundo. Tanto que a sociedade deles prosperou muito, porque isso unificou a forma da fundação da sociedade, né? E tem filmes das principais obras do cara. Ele, né, tem a Odisseia e tem... que é um filme antigaço, muito bom. E tem o Troia, que é baseado na Ilíada, que é dele, né? Então, você vê que o cara, ele fez algo que influenciou depois o Império Romano, Idade Média, e virou até filme de cinema na modernidade, com o Brad Pitt. Lembrando que a gente tem um podcast sobre Troia, então se você ainda não ouviu, Sim. vamos falar. Pegando esse gancho que o Bruno falou, tem uma frase aqui que eu encontrei num livro de história. Eu não vou saber dizer o nome do historiador que escreveu, mas eu vou ler como está escrito, tá bom? O segundo nome dele é Valentim. O segundo nome dele é Valentim, tá bom? Deve ter alguma outra pronúncia, eu não sei nem de onde ele é. Mas a frase diz o seguinte: toda geração nova e forte procurará os gregos novamente, e sendo sincera, se reverá neles, né? Então, interessante isso que o Bruno trouxe, né? Os gregos, eles são referência, né, em muitas coisas, né? Eu acho que tem uma coisa que eu ouvi dizer esses dias, né? Dá para parafrasear assim, né? Era falando sobre São Tomás de Aquino, né? Mas eu falo sobre os gregos, né? Talvez os gregos não fizeram, não disseram toda a verdade, né? Os filósofos gregos, os grandes gregos, não disseram toda a verdade. Mas hoje é impossível você buscar a verdade sem passar pelos grandes gregos, né? Então, isso é muito interessante. Eles estão vivos, de certa forma, né? Vivos e um dos 3 pilares da sociedade ocidental. Que sempre falam, né, que é a cultura grega, a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano, né? Então, são um dos 3 pilares da sociedade ocidental. Não é pouca coisa, né? Quando eu penso assim na formação dos gregos, né, eu acho que acho que tem alguns pontos aí que a gente não pode deixar de olhar, né? Primeiro ponto, quando a gente fala assim da questão geográfica, por que falar isso, né? Para poder entender depois a cultura, né? A Grécia, ali, a região da Grécia, ela é formada por montanhas, né? Muita montanha, né? Quem joga Assassin's Creed vê lá, né? É muita montanha que você tem que subir, o negócio cansa. Mas tem muita praia bonita também. A Fernanda vai sempre lá para as praias. Verdade. Ela falou com a convicção. É por causa que eu jogo com a Cassandra, e aí eu sempre fico olhando assim a paisagem, que é muito bonito. Sim. Então é formado ali por ilhas, montanhas, né? Então é um povo ali que foi aprendendo, que foi surgindo ali com algumas divisões, né? Por conta dessas montanhas, por ficar em ilhas. Então eles acabaram sendo um povo assim bem dividido, né? Em várias regiões mesmo. E cada região com a sua própria cultura, porém sempre falando a mesma língua, né? Então essa questão da língua que unia aí o povo grego, né? Uma outra coisa, um outro ponto que a gente não pode descartar, tratando aí da Grécia Antiga e da sua formação, é que os gregos, eles eram iguais assim, sabe, irmão que briga pra caramba, né? Então você convive ali com seu irmão, você briga pra caramba com ele, mas daí vem um primo e bate no seu irmão, um amigo e bate no seu irmão. Aí você e o seu irmão vai lá e bate naquele amigo, né? Vocês se unem pra bater naquele. Quem que ele pensa que é, né? Chegar entrando assim, batendo no meu irmão? Então os gregos, ele tem essa
essa cultura aí dos irmãos, né? Que Os gregos têm essa irmandade. essa irmandade, né? Que quando eles estão ali sozinhos é só treta, né? Os caras brigam, um quer dominar o outro, um quer invadir, enfim, quer tornar o outro servo. Então, assim, é uma briga ali a formação da Grécia é muita guerra, é muita treta, né? Mas daí vem os persas, né? Os persas tentam invadir, aí eles se unem. Não, vamos, o que esses caras pensam que são, né? Vamos botar eles pra correr. Aí os persas saem e a treta continua lá entre eles, né? Então é um povo, assim, que é uma unidade meio estranha, né? Que eles vivem, assim, de certa forma. Só pra vocês entenderem, a gente vai falando um pouco da cultura grega aqui e o que a gente puder exemplificar. E o que a gente puder exemplificar, o que a gente puder citar de filme, de séries, ou algo que mostre aquilo que a gente está falando da cultura dele, a gente vai citar. Nesse caso, o Lucas ele trouxe 2 pontos que estão muito presentes no 300. Então, o filme 300, essa questão das cidades mais montanhosas, é muito nítido no filme. Então, são 300 que estão defendendo um ponto onde estão entre 2 montanhas, então isso afunila o exército persa, que é muito maior, e aí por isso os 300 de Esparta conseguem segurar o exército persa. Mas aí entra outra parte que o Lucas estava falando. Por que eles querem segurar os persas? Porque os espartanos seguram os atenienses em ajudar. Então os gregos unidos se tornam muito maiores, Atenas era muito maior que a Esparta naquela batalha, e aí eles se tornam um exército maior e mais coeso pra terminar e vencer a guerra contra os persas. Então aí já tá esses 2 pontos da cultura que o Lucas estava citando. Nesse filme, quem tiver curiosidade, inclusive é muito bom, e ele mostra toda essa questão da geografia do local e das batalhas. Uma coisa interessante também sobre essa unidade grega é porque a Grécia foi um império, né? E como todo império, ela não se manteve sempre do mesmo tamanho. Pelo contrário, no jogo, no Assassin's Creed, a gente consegue ver que chega um ponto do Império Grego que alcança dimensões enormes. A gente encontra até a ilha lá de São Paulo, a ilha de Tarso, dentro da região, o que depois era propriedade de Roma, enfim. E a gente encontra na região do jogo porque pertenceu à Grécia, a parte da Macedônia. Então, muitos locais que, na verdade, hoje, se a gente for ver no mapa, não pertencem à Grécia, são outros países, mas que em determinada época da história fez parte do Império Grego. E aí, o que unia de fato esse povo? Não só a língua, mas também uma coisa que unia muito a Grécia era a questão da mitologia, né? Que para eles, no caso, era a crença religiosa. Então, a grande unidade da Grécia estava mais do que uma língua comum, porque existia, sim, variações, mas sim numa crença nos mesmos deuses, né? Nas mesmas divindades. Tanto que foi exatamente o que Roma pegou da Grécia e colocou no Império Romano também durante muito tempo, que funcionou muito bem. E aí entra também nessa questão da briga entre Atenas e Esparta, né? Que a história da Ilíada conta um pouco sobre que começou através de uma briga entre os deuses e aí que desceu para uma questão humana e aí começou a guerra, etc. Mas que quando existe uma invasão de fora da Grécia, por exemplo, a questão dos persas, os gregos eles param de brigar entre si, é como se os deuses parassem as picuinhas dos familiares deles, se unissem contra aquele outro povo que sem a mesma ligação, né? Que não pertence à mesma família, digamos assim, como o Bruno estava explicando. Então, esse ponto da mitologia, a presença dos mitos na Grécia é muito importante, porque traz essa unidade e porque traz um embasamento moral para a Grécia, né? Então, a Grécia ela é muito voltada nessa questão dos valores, valor do belo, valor da educação em certo nível, o valor do heroísmo, do sacrifício, tudo isso que a gente bebe, mas que é muito relacionado aos mitos, né? Então, os mitos, eles foram responsáveis por formar o povo grego, por formar o imaginário grego e transformar nesse império que a gente conhece, que a gente tanto gosta de ver presente na cultura pop. Essa questão de que eles se espalharam por vários pontos, a cultura helenista, não sei, eu não me lembro agora de cabeça porque eles eram chamados de helenos, né? Mas os gregos eram chamados de helenos, por isso cultura helenista. Porque eles eram da região de Hélade. E aí, como essa cultura ela se tornou
muito bem estruturada e se espalhou bem, de forma até coesa, entre todas as regiões em que eles ficaram, elas foram a precursora do que veio a ser o Império Romano, né? Então, a gente fala que o Império Romano era muito helenista por causa disso. Então, muita influência filosófica, muita influência religiosa, muita influência de maneira geral dos gregos, até da língua. Então, quando a gente fala você falou da ilha, né, de Tarso ali, Paulo. Paulo foi educado também com o grego ali, na época do Império Romano. Muita gente falava grego em todos os lugares do Império Romano, porque a cultura estava por lá. E aí, falando de filme de novo, a Fernanda citou as divindades que também foram adotadas pelos romanos. A gente vê muito isso na série, principalmente de livros, mas no filme cita também, que é do Percy Jackson. É um filme e livros muito mais infantil, um público adolescente. Os filmes nem são muito bons, comparado aos livros. Na verdade, são ruins, tá? Mas vai lançar uma série da Disney e eu tô na expectativa de que vai ser boa. Vamos aqui na esperança. E a ideia é essa, onde os deuses estão na modernidade agora, estão na época atual, e esses deuses influenciam nos Estados Unidos da América. Então eles eram do Império Grego, que era o maior do mundo, aí eles foram pro Império Romano, e depois eles foram pro Império Americano. Então eles estão sempre no Império mais desenvolvido. E aí tem os semideuses, filhos desses deuses, então gira em torno disso. E é interessante que conta filhos de deuses gregos e filhos de deuses romanos que são irmãos. Então, no livro cita isso. Então, ao longo da série de livros ele vai falando. Então você vê que a mitologia divina dos gregos, ela se espalhou muito e ficou até pro Império Romano. E é interessante que o panteão de deuses, dependendo da cidade, da região e da época, era diferente. Então os deuses principais acabavam variando entre eles, mas todos eles estiveram presentes ao longo da maioria do tempo, tanto na Grécia quanto em Roma. Ainda sobre Percy Jackson, é interessante, é uma coisa que eu achei muito legal, é porque, por exemplo, no livro ele falava que os semideuses eles eram muito importantes na sociedade, né? Então eles falavam que, por exemplo, já tinha tido... tinha semideus que era ator famoso, tinha outro que era que tinha sido presidente da república, e aí falava, é filho de tal deus, porque tem essa característica. Fazendo um paralelo com os mitos gregos, né, dos semideuses, dos filhos dos deuses, por exemplo, o Hércules. Aquiles, não era também? Aquiles eu acho que era. Eu acho que é tipo semideus, eu não sei se existe essa categoria, mas ele é semideus, mas ele é filho de uma divindade inferior, só que aí a resistência dele vem porque ele foi banhado no rio Eufrates, que é o rio que leva pro mundo dos mortos. Aquele que derrotou o Minotauro também, como que é o nome? É Perseu não, né? Não é? É Perseu. É Perseu. Eu acho que é. Perseu do Minotauro, Ícaro que voa perto do sol. Exatamente. E, por exemplo, no jogo do Assassin's Creed tem, inclusive, a gente derrota o Minotauro, é bem legal, a gente derrota vários desses monstros, né, da Grécia. E é legal essa questão dos mitos, porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Dentro da história da Grécia, existem diversos períodos, então a gente fala muito de Homero, porque é o mais famoso, é o mais conhecido, mas é o terceiro e último período, né, já da Grécia, da literatura grega, né, então já era quase o final. Homero é tipo a grande obra, mas antes disso a gente tem diversos outras obras literárias que inclusive inspiraram Homero. Então, por exemplo, a narrativa do Édipo Rei, a narrativa de Narciso, que são narrativas muito boas, são literaturas muito interessantes de acompanhar, que influenciaram muito a modernidade, tanto que o complexo de Édipo de Freud, né, que ele fala bastante, infelizmente. E quando você vai ler, na verdade, eu fico pensando como é que Freud conseguiu chegar naquilo, porque é muito diferente daquilo que eu li, sabe? Lendo da mesma narrativa. E que para os gregos tinha um valor muito grande, porque era o meio que o ensinamento moral deles, já que essas histórias eram contadas nas praças, e era assim que se ensinava às crianças, era assim que se falava sobre as virtudes, né? Sobre o homem virtuoso, o homem da polis, para as pessoas, era através desses contos, desses mitos que eram contados em praça pública. E como isso influencia hoje a gente, porque além de beber dessas histórias, de pegar desses valores, como é importante, por exemplo, a narrativa feita através de um teatro, através de um cinema, através de um seriado, de um jogo, como que a gente consegue passar valores e passar linhas de pensamento. A gente fala sempre tanto que
o cinema ele tá muito perdido por conta desse cunho ideológico, mas a gente pode fazer o caminho contrário também, através do cinema, através da arte, passar valores, passar virtudes que são muito importantes para o ser humano, isso sem levar em conta até a religião, porque a gente está falando de um povo pagão, né? Não estamos falando de um povo cristão, a gente está falando de um povo completamente pagão, mas que tinha já essa virtude do heroísmo, tinha essa apreciação pelo belo, tanto tinha apreciação pelo belo que olha como eram feitas as esculturas, o começo da pintura, né, em ânfora, sei lá como é que fala, a música, o teatro que começou ali com a tragédia, com a comédia, a própria literatura, a poesia, enfim, que a gente bebe até hoje, sem contar também da filosofia. Então, como um povo pagão já tinha esses valores intrínsecos, né, que eu acho que são valores naturais, valores humanos, e como isso é passado através da narrativa, através do contar história, através do imaginário da população, como trazendo para os dias de hoje, como a gente pode passar isso para as pessoas através da arte, através de coisas simples. Toda vez que vai se falar desse tipo de valores, sempre acaba pegando alguma variação desses contos que eram feitos, né? Quando a gente fala de Narciso, por exemplo, sempre tem alguma série, sempre tem algum filme que trata disso com uma variação do que é o conto dele, né? Sim. São interessantes algumas coisas que vocês estão colocando, né? Primeiro, a respeito dessa questão, dessa união estranha dos gregos, né? Os gregos, ao mesmo tempo que né, eles se protegem, né? Eles brigam entre si, né? E eu acho que isso faz parte... Os gregos é igual a direita no Brasil. Tipo, enquanto eles estão sozinhos, treta pra caramba. Quando vem esquerda, vamos unir, vamos pra rua, tal, expulsa, tal. Quando expulsa, é só treta, assim, né? É basicamente isso. Isso, a esquerda então, é melhor. Existe, né, uma consciência da importância da proteção da sua cultura, né? Que foi construída através de muita luta, né? A gente tem a formação do povo grego que ela começa a ser escrita lá em 2000 a.C., né? Depois ela vai em Creta, né? E com os micenos, tudo mais, eles vão crescendo, eles vão se tornando uma potência, né? Para os parâmetros da época, vamos dizer assim. Depois sofrem invasões, né? E daí tudo é destruído e esse povo acaba regredindo para um processo rural, né? Muito, como é que eu posso dizer, né? Um processo rural que tira eles, né? Acaba tirando eles dessa briga pelos primeiros lugares, vamos dizer assim. E depois que aí ela vai crescendo novamente, né? E vai surgindo a polis, né? As cidades-estados, né? Como são chamadas, cidades maiores. Então, assim, é um povo que sofreu muito para construir aquilo que tinha, né? E por isso, talvez, essa consciência que talvez a gente não tenha hoje. Acho que falta um pouco disso, né? Para nós, brasileiros, né? A consciência do que foi construído a preço de sangue e que precisa ser conservado, precisa ser guardado. E a gente vê, né? Depois, por falta dessa consciência, essas brigas ridículas que acontecem, né, por aí. Então, ao invés de todo mundo se unir, fica um torcendo pela morte e pela queda um do outro, né? Nesse sentido, a gente poderia aprender mais com a cultura grega. Olha, olhando a sociedade brasileira do jeito que ela tá, eu acho que a gente tem que aprender praticamente tudo com os gregos, né? Mas pelo menos isso já estava bom. É interessante também que é um povo guerreiro, né? Um povo que precisa, né, até pela época mesmo, né, precisa se organizar de uma forma que seja militar para poder se defender, porque os interesses dos inimigos eram muitos, né? Então era importante essa militarização, essa formação militar para que se defendesse aquilo que tinha, né? Mas às vezes quando a gente fala do período, né, dos gregos e a gente fala dessa questão militar, talvez venha na cabeça das pessoas a ideia de que os caras eram rudes, os caras eram burros,
os caras só queriam saber de sangue, de conquistar isso e outro. Não, né? Era uma cultura que nada nasce pronto, é uma cultura em desenvolvimento, e que usa o seu poderio militar justamente para poder cuidar daquilo que está sendo desenvolvido no meio deles. Acho que a frase é de Chesterton, não sei, que diz assim que um soldado, quando vai para a guerra, ele na verdade está protegendo aquilo que está atrás dele, né? No sentido de que ele vai para a guerra, mas o objetivo não é a guerra pela guerra, mas é proteger quem está atrás dele, quem ficou no país dele, né? E isso os gregos sabiam tão bem que tem o Ares, o deus da guerra, mas Atena também, que é a deusa da sabedoria, também é a deusa da guerra ao mesmo tempo, né? Então você vê que a sabedoria e a guerra eram muito aliadas no pensamento grego. E falando em guerra grega, Sim. né? Já que a gente tá falando de filme, tem o Troia aí, né? Que a gente já falou, dá pra falar de novo, que é bom pra caramba o filme. Saiu uma série horrível no Netflix, mas tudo bem, vamos falar só do filme. Interessante. A Fernanda citou um pouco sobre Troia, né? Ela falou lá sobre Troia. E Ilíada praticamente também tá contando a história ali da guerra de Troia, né? Mas é basicamente assim. Zeus, ele parece que dá a função lá pra um cara lá, pra ele escolher quem é a deusa mais bonita, uma coisa assim, né? A deusa mais bela. Então, o Paris é escolhido. Aí tem a Hera, a Afrodite e a Atena. E aí ele escolhe, se eu não me engano, a Afrodite. E aí ele arranja treta com as outras duas. Então, como Troia era defendida por Hera, enquanto que Esparta e Atenas, se eu não me engano, por Atenas, elas meio que duelam usando os povos. E aí começa... Isso é o início da Ilíada. E começa o desenvolvimento da guerra. Aí o cara, né, ele vai lá e foge, né, com a mulher do outro. Com a Helena, né, que era a mulher mais bela, né? E daí descamba aí numa guerra, né, que foi uma traição aí também que descambou na guerra, a Guerra de Troia, conhecida ali muito pelo cavalo de Troia, né, que é uma estratégia que os gregos usam, né, para poder invadir Troia, né, que ela tinha muralhas muito fortes, eles não conseguiam invadir de forma nenhuma. Aí eles vão lá, né, e tipo, consegue, né, enganar da forma mais imbecil possível, né? Não, os deuses deixaram um presente aqui na praia, né? Um cavalão, né? Um jumentão grande de madeira. E eles vão lá e levam aquele cavalo pra dentro das muralhas. Jumento. E ali tem... Um jumento. Aí ali tem alguns soldados que eles saem ali na madrugada, abrem o portão por dentro e daí os gregos invadem e daí eles vencem, né, a guerra, né, eles acabam ali com Troia, né. Pô, mas eu vou defender a estratégia. Hoje parece isso porque a gente já ouviu falar disso desde aquela época, né? Mas exatamente. é uma... Eu acho que na época foi inteligente. É uma estratégia sensacional. E isso é interessante porque mostra essa questão da estratégia na guerra, né? Que não é só tiro, porrada e bomba nos filmes de ação e de guerra. Uhum. Mas que como a sabedoria e a estratégia era valorizada também na guerra. Essa guerra de Troia, ela também acontece porque Paris, ele passa por cima de algo que era muito importante para os gregos, que é a questão da hospitalidade. Para o grego daquela época, eu digo daquela época porque eu não sei como é o grego hoje. Me parece que não tem as virtudes dos antigos, porque está como está. Mas tá bom. Naquela época era muito importante para os gregos a glória e, né, a honra, e a hospitalidade também era algo muito, muito, vamos dizer assim, pregado entre os gregos e importante para eles. Então Paris, quando ele toma Helena, acho que é Agamenon, né? E ele leva ela para Troia, ele está passando por cima dessa regra de hospitalidade. E isso fere, né? Embora tenha as leituras, outras formas de interpretação disso, outras leituras a respeito disso, que dizem que, na verdade, era uma preocupação pela passagem do mar, era uma guerra mais econômica.
Mas também tem essa questão de que ele acaba transgredindo essa regra da hospitalidade, né? Ele vai na casa do cara, recebe presentes do cara, é acolhido pelo cara, né? Tem uma festa só para ele e quando vai embora leva a mulher do cara embora. Pô, daria Então, uma assim, bela ele- de uma música de sertanejo, hein? Daria. O Agamenon tem que fazer a música, né? Exato, eu consegui visualizar aqui a música. Pô, mas sério, se tem algum homem que ouve a história e não fica com raiva do Paris, não merece, não merece nada. Pois né? é. E ainda Não, na pele do Não Orlando fala. Bloom. Não, Putz, eu gosto dá do muita Orlando raiva. Bloom. Ele faz Dá várias muito- coisas legais. Como é, Eu gosto dele de Legolas, eu gosto dele de Will Turner, eu gosto dele naquela série das fadinhas, que ele tá agora. Já falei a no Fernanda é uma outro. eterna defensora dele mesmo. Acho que a gente já falou tanto dele já nesse podcast. A série das fadinhas. Eu vou tentar ajudar o cara, eu pioro a situação dele, né? Tadinho. É que a Amazon não pagou pra gente fazer a propaganda. É que eu não sei o nome, eu esqueço o nome da série, mas é boa, gente. E a Amazon é baratinha, então dá pra assistir. Acabou com o histórico de guerreiro do cara, guerreiro grego que lutou contra os caras lá. O cara de guerreiro grego passou ao cara das fadinhas, a série das fadinhas. Guerreiro grego, É, elfo, foi enfrentou lá pirata. 300 orcs, Pirata. né? Derrubou elefantes. É a decadência, foi pirata entendeu? e depois terminou a carreira com as fadinhas. Então chegamos aí nesse momento aí que a gente vai trazer, né, essa animação aí que marcou gerações, que é os Cavaleiros do Zodíaco, né? Essa animação inovadora, né? Dando aí um pequeno histórico, né, pra você aí que talvez não conheça. Se você não conhece, Para de ouvir agora. né? Isso é novo. para de ouvir agora, pelo amor de Deus, né? Mas é um mangá, né? É baseado no mangá japonês ali, ilustrado pelo Masami Kurumada, de 85, né? E que depois foi adaptado, né, como anime, né? Um ano depois, em 86, pela Toei Animation, que inclusive a gente vai falar do Hayao Miyazaki, ele trabalhou na Toei Animation também, em breve, né? E que veio pro Brasil em 95, né? Na TV Manchete. Aí os nossos anciões aí, né, que acompanharam o lançamento, eu só peguei a reprise, né, eu não sou da época da TV Manchete, mas não poderíamos deixar de falar, né, desse anime. Eu assisti na Band ou na Record, né? É, exatamente, na Band, eu assisti na Band. Foi na Manchete, depois a Manchete faliu. Ela só durou enquanto Cavaleiros durou. Depois acabou Cavaleiros, acabou Manchete. Ela existiu pra isso. Assim, primeiro que a gente trouxe o tema gregos como uma desculpa pra gente fingir que é intelectual pra falar de Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Então a gente queria falar de desenho de um jeito que parecia que a gente era inteligente. E do jogo que a gente tá jogando, né? Porque se pagou pelo jogo, tinha que falar. Meu, é engraçado a história do Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, porque primeiro que a gente tem que falar que essa questão da cultura grega, o quanto ela influenciou tudo. O Japão tá no outro extremo, né, tá no lado oriental do mundo, com uma cultura totalmente diferente, com uma religião totalmente diferente, com tudo totalmente diferente, e mesmo assim os gregos chegaram lá e influenciaram a tal ponto dos caras quererem fazer animação baseado na história dos caras. Então, isso já mostra o quanto os gregos, eles rodaram o mundo mesmo, né? Os árabes também têm influência grega. Então, os gregos, eles estão nos 4 cantos da Terra. Se a Terra tiver cantos. Ai, meu Deus. Tem essa dúvida aí, né? Não sei. Quem tá ouvindo Bruno quer Terraplanista. sabia que ia sair uma dessa. Meu, esse podcast tá sendo pior do que os outros, cara. Eu tava falando dos cavaleiros. A história dos cavaleiros no Brasil é muito engraçada porque não existia essa cultura de trazer animes pro Brasil. A Toei Animation, ela também tinha desenvolvido bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. A Santoy. Essa mesmo, eu ia falar agora.
E qual que foi o ponto? Eles queriam distribuir no mundo inteiro a venda o máximo possível. Só que ninguém ligava pra anime e nunca ninguém conhecia aqui no Brasil. O que a gente Então, o que já eles viu ali em fizeram? Star Wars, né? Basicamente. Vender boneco, toda essa... Ah, sim. Uhum. E hoje a Marvel faz a Disney de forma geral, né? E aí atuei pra fazer isso. E o que eles fizeram? Isso era um acordo com a Manchete pra distribuir de graça o anime. Eles deram de graça pra Manchete passar. Aí eles iam fazer propaganda dos bonecos durante a programação. E aí virou a febre que virou. Por que a gente tá falando de Cavaleiros do Zodíaco no meio disso tudo da Grécia, tá? Pra quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco, então é um bando de japonês que, dependendo se é mangá ou se é anime, eles são irmãos ou não. Existem armaduras baseadas nas constelações que servem à deusa grega Atena, que defende a Terra. Então ela escolhe nobres cavaleiros, então pessoas dos 4 cantos da Terra, ó, 4 cantos aí de novo, pra vestir essas armaduras e defender de qualquer outros deuses que queiram destruir a humanidade pra tomar conta da Terra. Então, sim, de forma bem básica, essa é a história. E aí o anime gira em torno disso. Então aí tem os protagonistas que vestem as armaduras de bronze, tem armaduras de prata e de ouro, e aí eles têm que defender a Terra contra os inimigos, e aí muitas vezes entre eles acabam lutando. Então o anime basicamente é baseado nisso. Tem duas coisas que eles trabalham da cultura grega que eu acho muito legal. A primeira é essa questão dos deuses meio humanos, então, tipo, deuses que horas são bons, tipo, horas são ruins, então, que é muito, muito da mitologia grega mesmo, né? Deuses que são capazes de um egoísmo absurdo e deuses que são capazes de virtudes fora de série e que são basicamente pessoas como nós, mas super poderosas. E a questão, uma coisa que, assim, pra mim, o Cavaleiros é o melhor anime que eu já assisti. Tem um fator nostálgico aí, de que acho que deve ter sido o primeiro anime que eu assisti, é um anime que eu assisto desde criança, e eu gosto muito. Mas o fator pra mim que é mais marcante é essa questão do heroísmo e do sacrifício, que a gente vê, é bem presente em anime, na cultura pop em geral, mas que é uma marca grega muito forte. Então, o que aqueles cavaleiros, eles se matam, literalmente, várias e várias e várias e várias vezes, pela Atena. Várias vezes. E pela humanidade, assim, o sentimento de sacrifício, essa questão que a gente tava falando mesmo da guerra, né, do sentido da guerra, da glória da guerra. Então, os Cavaleiros, ele mostra muito isso, e pelo menos pra mim, assim, foi uma boa influência crescer assistindo Cavaleiros, porque trouxe esse valor do sacrifício, esse valor do heroísmo. Imagino que pros meninos é ainda mais forte, porque eu jamais pensei em lutar numa guerra, né? Eu sou menina, graças a Deus, eu não iria, mas pros meninos traz muito mais forte essa questão do heroísmo, do sacrifício, do ser homem e defender aquilo que de fato importa, né? Então, pra mim, eu acho que uma das coisas mais legais do Cavaleiro é isso. E fora também toda a questão do anime, né? Todo mundo sabe que a gente aqui gosta de anime, gosta dos poderzinhos, gosta das armaduras, a gente gostava até daquelas musiquinhas horríveis que tinha no CD do Bruno. O Bruno tinha um CD do Cavaleiro, tinha até o rap do Zodíaco. E a gente sabia. O rap do Zodíaco. A abertura do Angra, que eu peguei quando eu assisti, é sensacional, a música é muito boa. Uhum. Então, a que eu vi. A do Bruno é uma muito ruim, do CD do Bruno. Não, muito. Mas o rap do Zodíaco era legal. Legal vocês falaram do Angra. O Angra é uma banda, né? Tem lá tem as suas músicas com letras que às vezes não fazem muito sentido, né? Como a do The Temple of Hate lá, né? Que é uma música muito louca, né? A música, os instrumentos são bons pra caramba. Mas assim, é interessante, uma curiosidade só. O Angra, quando eles tocam a música dos Cavaleiros dos Zodíacos no show, eles trocam de lugar. Então o batera vai na guitarra, o Kiko Loureiro vai na bateria, né? É muito legal, os caras tocam bem pra caramba. Mas só foi uma curiosidade. Será que é fã? Outra curiosidade é que qualquer evento nerd mais voltado à cultura japonesa que você for, vai tocar. Eu nunca vi um Anime Friends na minha vida que não tocou Pegasus Fantasy. Nossa, porque é muito legal mesmo. Assim. Eu, particularmente, tenho muita música de anime que eu gosto, pra ser bem sincera. Eu acho que qualquer encontro de anime que você for, você vai encontrar alguém com a camisa do Angra.
A história é grega, ela possui elementos gregos, porém ela tá no Japão, né? Ela tá na onde que foi falado? Afeganistão, sei lá, no Oriente Médio. no Oriente Médio, mas é legal isso, porque a história, essa questão grega, ela toca, né? Talvez o anime Cavaleiro dos Zodíacos, ele né, passa a refletir um pouco isso, porque ele toca exatamente nessa questão da glória e do sacrifício, né? Do sacrifício de si próprio em benefício dos outros. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, universal. Isso toca os corações, né, de todas as culturas. É bonito a história do guerreiro que morre pela sua pátria. É bonito você assistir um filme americano onde o cara morre pela sua pátria. É bonito você assistir o filme das cruzadas onde o cara morre pela fé, né? O santo morre pela fé. Então, assim, isso é uma linguagem que toca os corações. E é interessante, quem já assistiu a aula do Magister Clístenes, ele fala exatamente isso. A glória para os gregos, ela é muito importante. E ela é, de certa forma, um meio de você ser imortal, né? Morrer de forma gloriosa é um meio pelo qual o seu nome será lembrado para sempre, né? Aquiles é um exemplo disso. E a formação do grego, ela tem... o grego tinha isso na consciência. Olha, o ideal de imortalidade, né? Os deuses são imortais. Como nós, seres humanos, somos mortais, né? Não somos eternos, o meio de nós alcançarmos a imortalidade é pela lembrança do nosso nome. Então, por isso, essa ideia do sacrifício e tudo mais. Então, isso é algo que toca todas as culturas. E talvez por isso o anime tenha tido sucesso em todos os lugares que chegou, né? O Bruno era louco pelos bonequinhos, não deixava nem chegar perto, queria dizer. Eu Triste. tinha uns bonequinhos também, aqueles bonequinhos que mexem todas as articulações, com as armaduras de ferro mesmo. Eu lembro que eu brincava de Cavaleiro dos Zodíacos. Eu nem sei quem eu era. É tipo Power Ranger. É tipo Power Ranger. Deveria querer ser o melhor, né? É tipo Power Rangers. Todo mundo quer ser o vermelho. Que nasceram numa determinada época, aí acaba tendo um signo de algum cavaleiro merda. Que fica bravo. Eu lembro que na escola o povo zoava muito, porque eu sou, teoricamente, o signo de peixes, né? E aí os meninos Não acredito! Não acredito, meninos... Fernanda. Você acreditando nessas coisas. Não, calma, deixa eu contar isso. Os meninos que seriam do signo de peixes, eles eram muito zoados, porque a gente sabe que o Cavaleiro de Peixes, ele era levemente afeminado. Só que eu achava o máximo, porque ele era o cavaleiro mais bonito de todos e ele tinha uma rosa, então eu me sentia muito bem homenageada pelo Cavaleiro de Peixes. Só que os meninos ficavam muito bravos, era muito legal. Só esse comentário que eu queria fazer, porque o meu cavaleiro era lindo e tinha uma rosa. A Fernanda, ela vai ver a revista amanhã pra ver qual é a cor dela de amanhã. Eu vou abrir a Capricho e vai falar que é amarelo, certeza. Ou é a Tititi, né? Deus me livre. Quem que é o Bilu, né? Que é Bilu, o nome Bidu? Como é que é o cara lá do Bilu. Que isso Quem aí? é Bilu? astrólogo famoso aí, que tem um nome tipo isso? Que é mó... Eu não sei. Sei lá. Graças a Deus. Bidu não é um cachorro de algum desenho aí, Bidu? Eu não sei o nome desse maluco, Gra- mas enfim. Graças a Deus nós não sabemos. A maioria das constelações foram nomeadas por gregos, né? Porque tem Orion também é uma mitologia grega. Aí os planetas também foram nomeados com os nomes dos deuses gregos, só que romano, na versão romana dele. Os gregos influenciaram demais. Eu queria muito saber, assim, entender um pouquinho mais de constelação, dessa parte de astronomia, mas assim, eu não sei mesmo, foge totalmente da minha capacidade intelectual. Bem básico, 84 constelações. E de acordo com o local que você está na Terra e a época do ano, você vê umas, senão você não vê. Você só vai ver outras. As 12 do Zodíaco são baseadas na posição em que elas estão, que é perto do eixo do Equador. E é isso. Então elas são as mais visíveis no céu sempre.
por isso que elas são as mais importantes, porque elas são muito importantes para orientação. Só um paralelo rapidamente ao jogo Assassin's Creed. Quero deixar aqui minha recomendação, porque o jogo é muito bom. Você que, assim, queria muito conhecer a Grécia, mas não tem dinheiro para ir para lá, queria muito conhecer a arquitetura grega, que é sensacional, a gente estuda no design. Nem vou falar da proporção áurea, que eu sou apaixonada. Se vocês quiserem saber mais, segue o Pedro Paneto, que ele é muito bom nisso. O jogo, você consegue ver tudo, assim, como se você estivesse literalmente num museu da Grécia Antiga mesmo. Porque eles tentaram recriar de forma muito, muito bem feita. A Ubisoft é muito boa nisso, em todos os Assassin's Creed. Recriar a região. Então, nos outros também, a gente já falou aqui do da França, do da Inglaterra, que são muito bons, mas esse... o mais legal é porque realmente hoje, se você for lá, você vai ver praticamente destroços. Você não consegue, de fato, ver os templos e tal. Uhum. E eles recriaram de forma muito bem feita, assim, muito perfeita. E durante a pandemia, eles liberaram não o jogo pra você jogar, que nem a gente tá falando, mas pra você passear por aquele mundo e ter uma excursão virtual. Então é muito legal pra você conhecer, porque é um tesouro, assim, da arte mundial, assim, é muito bonito. É um patrimônio histórico, né, virou aquele jogo ali. É sensacional, assim, ó. E o jogo em si é bem legal, a jogabilidade é boa, a Ubisoft arruma bastante dos bugs, dos erros. Tem alguma coisa, assim, que os caras cagam. Mas tem muita coisa que é muito boa. Questão da mitologia, de conhecer também. Só não pode levar muito a sério essa parte da Ubisoft, né, que é a parte dos deuses que voltam no tempo, esse negócio meio espírito, aí você desconsidera, mas a parte de conhecer a mitologia, de conhecer um pouco dos heróis, você tem contato com as histórias dos mitos, você tem contato com os filósofos, você é amigo de Sócrates, bem legal. Na verdade, Sócrates ele faz muita pergunta, então cansa, mas é legal conhecer ele. Você conhece Aristóteles criança, e aí é legal porque você vai tendo... Você ganha, de certa forma, um conhecimento histórico com cultura pop mesmo, assim, tipo, jogando, né? Tem God of War também, que também é bem conceituado. Também é muito bom. Os primeiros falam da cultura grega, né? Esse novo tá na Viking, mas na nórdica, mas os primeiros são a cultura grega. Mas a melhor mídia de todas é o Hércules da Disney. Também é ótimo, é uma gracinha. Muito bom. Esse daí é minha infância também, hein? Muito bem, então, espero que você tenha gostado então do conteúdo desse podcast. Mais uma vez quero reforçar, dá um pulo lá no nosso canal do YouTube se você não fez isso no início, e se inscreve no canal, deixa o seu like. Tem um link aqui na descrição do nosso canal, inclusive desse episódio. E se gostou, deixa o seu like, por favor. Siga-nos também no Instagram, na nossa página, @baconpodcastbr. E agradeço, então, a sua companhia até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você. Cool.